que esses bebezinhos gostam de fazer que é perigoso, né? Eles são muito curiosos, e não só os gatos, ó, os filhotinhos de cachorros também são muito curiosos. E na primavera a gente também tem muito mais plantas, flores, e que podem ser tóxicas para eles. A maioria das plantas acaba tendo, ou grande parte das plantas, talvez a maioria, acaba tendo sempre alguma toxina, né? Ou é muito comum ter alguma toxina. E muitas delas não são perigosas porque o bicho não vai comer demais porque aquilo lá não é gostoso, ou porque ele já sente um gosto amargo, ou porque ele comeu um pouquinho e passou mal e depois ele aprende a evitar. Então eles têm esse mecanismo de autoproteção. Por isso que os gatinhos e os cachorros sobrevivem quando eles estão na rua, estão num sítio, estão numa fazenda. É difícil eles se intoxicarem com uma planta, né? Por quê? Porque eles têm esses mecanismos de proteção, mesmo tendo um monte de plantas tóxicas por aí. É muito comum que eles associem alguns gostos amargos com determinadas toxinas, tem algumas outras que dão uma sensação muito ruim, adstringente, dão uma sensação muito ruim na boca, e aí, embora seja tóxica, acaba não sendo tão perigosa para eles. Mas filhotinhos costumam ser uma exceção. Eles às vezes são tão curiosos que eles acabam fazendo algumas besteiras e comendo demais uma planta tóxica. Então, um cuidado maior com esses carinhas aqui, dos filhotinhos, principalmente na primavera em relação às plantas, tá? Uma outra coisa que costuma acontecer, e aí não é só com filhotes, mas com filhotes também, é a privação. O que é privação? É quando você não tem uma coisa, você está privado de comer plantas, por exemplo. E a gente sabe hoje, muito bem documentado, que cachorros e gatos praticamente têm uma necessidade de comer plantas. Tá? Se explica uma necessidade fisiológica, mas o fato é que parece não, tem uma necessidade comportamental de comer plantas. Provavelmente porque essas plantas, de alguma forma, beneficiam o organismo do cachorro e do gato. Uma das teorias é que quando eles comem plantas, vai ajudar a fazer com que, por exemplo, as bolas de pelo e outras coisas passem mais tranquilamente pelo trato gástrico, como se limpasse aquilo. Seriam fibras mesmo, limpando tudo. Tá? Na natureza, eles acabam comendo um pouco. Eles tentam evitar, porque seria muito de pelo, pena, couro, dos animais que eles caçam, né? Então, como a gente dá comida com menos fibra, talvez eles tenham mais necessidade ainda de comer algum matinho, e aí eles sentem essa necessidade, tá? E os cachorros também, né? Então cachorro e gato podem pastar, eles adoram, principalmente as gramíneas, trigo, aveia, grama normal mesmo, milho, trigo, aveia, grama normal e outras gramíneas, são todas gramíneas, essas que tem uma pontinha. Geralmente tem essa pontinha que caracteriza bem ali, né, as gramíneas. E eles gostam, né, de comer essas gramíneas. E quando eles comem essas gramíneas, diminui a chance deles se intoxicarem. Por quê? Quando você dá para eles gramíneas que são seguras para eles comerem, aquela necessidade de comer a fibra da planta, ou seja lá do que for, que pode ser de repente alguns nutrientes, tem algumas outras hipóteses também, pode ser mais de uma coisa só, essa necessidade ela vai diminuir. Então quando ele encontrar alguma outra planta, ele não vai comer que nem um doido, não vai comer um monte, porque ele já experimentou, principalmente se ele não for filhote.
uma dica muito fácil de você evitar intoxicação, não é garantir, é você oferecer gramíneas seguras para o seu pet, tá? Você pode tanto comprar numa loja como na Petz, que vai vender ali já os brotinhos de aveia, de trigo, de milho, ou você pode plantar em casa também. É importante você tomar cuidado porque às vezes tem agrotóxicos. É muito comum ter agrotóxico. Então tem que comprar de algum fornecedor, né, que seja orgânico ou que seja confiável, porque infelizmente, né, tem produtores que nessas graminhas ou até mesmo no tratamento das sementes pode ter alguma substância que faça mal para eles. Então, para evitar, a gente sempre tem que procurar produtores ali responsáveis, que tem algum selo que é preparado para animais mesmo, e se for orgânico, aí é melhor ainda. Os que a gente compra em lojas como a Petz, eles não têm risco, tá? Agora, se puder escolher um orgânico, por exemplo, é melhor. Porque quando a gente fala não tem risco, não tem um risco sério, né? E é legal dar, é super legal dar. Mas quanto menos produtos químicos que podem, a longo prazo, causar algum problema, melhor. E a gente sabe que muitos alimentos e tal, como soja, por exemplo, que a gente come, inclusive, tem produtos como, por exemplo, os glifosatos, que dependendo da quantidade, quanto se ingere, são tóxicos e possivelmente cancerígenos. Eu vou falar até as que causam mais acidentes com pets, tá? Porque às vezes tem algumas plantas tóxicas que são muito amargas e que o animal come um pouquinho e aí ele não quer saber, tá? Então, por exemplo, a gente tem azaleia, tem Comigo Ninguém Pode, tem copo de leite, tem lírio, né? Tem lírio da paz. Todas essas plantas, não só a planta, mas a flor também é venenosa. E infelizmente todas essas que eu falei têm bastante registro de intoxicação, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a ASPCA, que contabiliza quantos animais são intoxicados por ano, cães e gatos, com plantas, né? E são centenas de milhares, tá? Então, assim, é muito comum. Normalmente, os filhotes e normalmente os animais que estão privados de comer gramíneas, aí eles procuram, tem planta, e aí ele vai e come em exagero, tá? Um exemplo legal que eu gostaria de dar é a minhazinha. Eu mudei de casa, então não liberei ainda o quintal para ela, e só a parte da frente, só que eu não me dei conta que ela não tem. A grama tá a 1 palmo de distância dela, mas ela não tinha acesso à grama. E aí eu soltei ela um pouquinho, sob supervisão, para ir no quintal, na verdade, para dar comida para ela. Foi mais importante ela comer grama do que para comida. Então, em vez dela correr para a cozinha, ela correu para o jardim e comeu um monte de grama, né? Um monte de grama. E eu, vem minha, aí ela voltou e vomitou. E por que ela comeu tanta grama? Porque ela estava privada de grama. Agora, eu não vou deixar mais isso acontecer, eu vou deixar ela sempre comer um pouquinho de grama, porque aí ela não vai comer em excesso. Ainda bem que ela comeu algo em excesso, que não é venenoso. Se de repente não tem nada de planta na minha casa e aí eu levo uma azaleia, ela pode... É a fibra que eu tenho, é os nutrientes que faltavam, é o que a gente ainda vai descobrir que leva eles a comerem tanto. Eles vão comer demais e aí a chance de dar um problema de saúde é maior. E às vezes não dá na hora, mas venenos que você vai tomando, né, como álcool pra gente, por exemplo, você vai tomando, tudo bem, vai dar uma dor de cabeça, você acha que não está dando um problema, mas mais pra frente você pode ter, por exemplo, uma cirrose,
né? Você pode ter um problema no fígado. E aí, às vezes, depois é tarde demais para parar com aquele hábito ruim. Uma outra planta que é perigosa para eles são as cebolinhas. Pelo mesmo motivo que as cebolas são tóxicas. Elas têm um componente que acaba destruindo as hemácias. Então é bastante sério, né? É claro que tudo isso que eu estou falando vai depender da quantidade, tá? Por isso que os animais na natureza raramente morrem comendo planta, porque eles vão comer as gramíneas, eles vão experimentar um pouquinho, vai sempre ter uma plantinha para ele experimentar, e aí ele começa até a associar, isso não me fez bem, isso tem gosto ruim, aquela lá é melhor. Então por isso que eles acabam, apesar de grande parte das plantas serem tóxicas em algum nível, eles acabam não sofrendo com isso. Os sintomas de intoxicação podem variar, mas normalmente vai acontecer um problema gástrico, né? Então é comum no trato digestivo, é comum o corpo quer, o que ele faz? Ele começa a identificar aquele veneno, então ele quer tirar aquele veneno. Então ele vai tirar como? Vomitando e com diarreia, né? E às vezes você vai ver até, ou ouvir, ou perceber até uma movimentação gástrica, barulhos e tudo mais, mais altos ou com mais frequência. Outra coisa que a intoxicação ela pode causar são problemas neurais, né? Que vai afetar os neurônios. O que pode acontecer? Pode acontecer a dilatação da pupila, a diminuição da pupila, pode acontecer algum tipo de desequilíbrio, alteração comportamental, às vezes o animal pode começar a se comportar de um jeito que você não imaginava, tá? Tudo isso pode ser por efeitos neurológicos, né? Também você pode ter problemas respiratórios. Acontece mais quando tem problema com alergia, mas a intoxicação ela pode mudar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura corporal e até mesmo a pressão e a vascularização das mucosas. Então o veterinário vai querer olhar ali as mucosas e vai até dar uma apertadinha na mucosa aqui, por exemplo, da gengiva, e vai ver em quanto tempo a mucosa volta a ficar com a cor normal. Tem que ser relativamente rápido. Se for rápido demais, a gente sabe que a pressão pode estar muito alta, ou se demorar demais, a pressão pode estar muito baixa. Tá? Então, a gente notou qualquer um desses sintomas. E um dos mais comuns, que eu acabei não falando, é o animal babar, né? Então, o corpo também, ele não só vomita, como tem diarreia, através da baba, eles conseguem ir expelindo isso. Curiosamente, cachorro e gatos não conseguem cuspir. Então, a única coisa que eles podem contar é com a baba. Eles não conseguem fazer o que a gente e outros bichos como lhama conseguem fazer, camelo. Então, cuidado com algumas plantas, principalmente se você mora numa casa que não tenham plantas comestíveis e que o animal está acostumado a comer, porque ele pode atacar uma planta venenosa. E a dica aqui é curtir a primavera, curtir as plantas, curtir as flores, mas com determinados cuidados. E se o seu animal comer alguma coisa que pode ser tóxico e ele não está bem, tira foto ou leva a planta pro médico veterinário. É melhor tirar foto para você não ter que levar e ter mais chance dele se contaminar, porque aí vai ser muito mais fácil de saber qual que é o antídoto ou o que fazer. Se a gente vai provocar vômito, se a gente vai dar, por exemplo, carvão ativado, se a gente já vai esperar uma queda de pressão, um problema renal, um problema hepático. Então ajuda muito a gente saber qual foi a fonte de contaminação. É isso aí e curtam a primavera.